Deus seja louvado, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Meu nome é Priscila Oliveira, tenho 23 anos e venho hoje diante de vossas presenças com o coração despedaçado, mas cheio de gratidão ao Senhor, para testemunhar das obras tremendas que Deus operou em minha vida durante o período mais sombrio, humilhante e doloroso que uma jovem serva pode enfrentar na congregação cristã no Brasil. Nascida e criada na cidade de Londrina, interior do Paraná, cresci desde pequena respirando o ar sagrado da casa de oração, participando fielmente de todos os cultos, aprendendo os hinos com amor, decorando versículos da palavra de Deus e sonhando em ser uma esposa e mãe exemplar, conforme os ensinamentos da congregação cristã no Brasil. Antes de continuar esse testemunho, peço para que se inscreva nesse canal e que comente aí nos comentários de qual cidade estamos assistindo, para que possamos saber até aonde a palavra DP Senhor está chegando através dessa obra que vou relatar. Minha família sempre foi um exemplo de piedade e dedicação na congregação cristã no Brasil de Londrina. Meu pai, Benedito Oliveira, é cooperador há 15 anos, homem respeitado por toda a Irmandade, conhecido por sua integridade, zelo com as coisas sagradas e participação ativa em todos os trabalhos da obra. Minha mãe, Conceição Oliveira, sempre foi modelo de submissão, modéstia e dedicação à obra da piedade da congregação cristã no Brasil, visitando irmãs enfermas, cuidando de famílias necessitadas e sendo exemplo de virtude cristã para todas as mulheres da congregação local. Cresci vendo meus pais servirem ao Senhor com alegria e dedicação total. Nossa casa sempre foi lugar de oração constante, estudo bíblico diário e comunhão fraterna com os irmãos da congregação cristã no Brasil. Desde criança, participei de todos os cultos sem faltar um sequer. Aprendi a tocar órgão para auxiliar nos louvores sagrados e dedicava-me intensamente aos trabalhos de limpeza e organização da casa de oração, junto com outras irmãs jovens da congregação cristã no Brasil. Aos 18 anos, quando completei a maioridade, comecei a sonhar seriamente com o casamento cristão. Via outras jovens da congregação cristã no Brasil se casando com rapazes piedosos, constituindo lares abençoados, tendo filhos criados no temor do Senhor, e desejava ardentemente que Deus também preparasse para mim um companheiro temente que me amasse conforme Cristo amou a Igreja. Orava constantemente pedindo ao Senhor que me guardasse pura, que preparasse meu coração para ser esposa dedicada e que no tempo certo me apresentasse o homem que Ele havia escolhido para minha vida. Durante esses anos de juventude na congregação cristã no Brasil, sempre mantive conduta irrepreensível, relacionando-me apenas com rapazes da congregação em contextos de grupo, respeitando todos os princípios de pureza e modéstia que aprendi desde criança, e sonhando com o dia em que um jovem servo se interessaria por mim e pediria minha mão em casamento aos meus pais, seguindo todas as tradições sagradas da congregação cristã no Brasil. Foi aos 21 anos que conheci Maurício Santos, homem de 34 anos, casado, pai de 2 filhos e diácono respeitado na congregação cristã no Brasil há 8 anos. Maurício era conhecido por toda a Irmandade como homem íntegro, dedicado à obra da piedade, zeloso com as responsabilidades ministeriais e exemplo de marido e pai cristão. Sua esposa, Sandra, era mulher piedosa que participava ativamente da obra da piedade, e seus filhos, Mateus de 12 anos e Lucas de 9 anos, eram educados no temor do Senhor e respeitados por toda a congregação. Inicialmente, meu relacionamento com Maurício era puramente ministerial dentro da congregação cristã no Brasil. Como ele era responsável pela obra da piedade, eu frequentemente o procurava para saber sobre famílias que precisavam de visita, irmãs enfermas que necessitavam de cuidados, ou situações específicas onde as jovens da congregação poderiam ajudar no atendimento aos necessitados. Maurício sempre me atendia com educação, orientava sobre os trabalhos da obra e demonstrava satisfação com minha dedicação aos serviços da congregação cristã no Brasil. Com o passar dos meses, comecei a perceber que Maurício demonstrava interesse especial por minha pessoa, que ultrapassava os limites ministeriais normais. Ele começou a me procurar após os cultos para conversas que se estendiam além do necessário, elogiava constantemente minha dedicação e espiritualidade,
Oferecia-se para me dar carona até casa quando meus pais não podiam me buscar, e gradualmente estabeleceu uma proximidade que, ingenuamente, interpretei como cuidado paternal de um diácono experiente por uma jovem dedicada à obra da Congregação Cristã no Brasil. A transformação dessa relação ministerial em algo perigoso aconteceu de forma sutil e gradual. Maurício começou a me ligar durante a semana, alegando assuntos da obra da piedade, mas as conversas sempre derivavam para temas pessoais. Ele perguntava sobre meus sonhos, meus planos de casamento, minha vida espiritual íntima, e gradualmente passou a fazer confidências sobre suas próprias lutas, tentações e até mesmo sobre dificuldades conjugais que supostamente enfrentava em casa. Eu, jovem e inexperiente, interpretava essas conversas como confiança especial que um servo experiente depositava em mim. O momento crucial veio numa tarde de sábado, quando Maurício ofereceu-se para me levar numa visita à família carente, que morava numa região afastada de Londrina. Durante o trajeto de volta, ele parou o carro num local isolado e, pela primeira vez, expressou sentimentos românticos por mim. Disse que havia se apaixonado perdidamente, que não conseguia mais viver sem pensar em mim, que nosso encontro havia sido preparado por Deus e que estava disposto a deixar sua família para construir uma vida nova comigo. Fiquei completamente chocada e assustada com aquela declaração. Lembrei-lhe que ele era casado, pai de família, diácono da Congregação Cristã no Brasil, e que aquela situação era completamente inadequada e pecaminosa. Maurício então começou a chorar copiosamente. Disse que sabia que estava errado, mas que o amor que sentia por mim era maior que sua capacidade de resistir, e me implorou para não contar a ninguém sobre seus sentimentos, porque isso destruiria sua família e seu ministério na Congregação Cristã no Brasil. Voltei para casa completamente perturbada, sem saber como lidar com aquela situação devastadora. Por um lado, sentia-me responsável por ter dado abertura para que aquela proximidade perigosa se desenvolvesse. Por outro lado, estava confusa com os sentimentos contraditórios que começaram a surgir em meu coração. Maurício era homem maduro, experiente, respeitado, que demonstrava atenção e carinho que eu, jovem carente de afeto masculino, nunca havia recebido de nenhum rapaz da minha idade. Durante as semanas seguintes, tentei evitar Maurício, mas ele continuava me procurando constantemente. Ligava todos os dias, sempre com desculpas relacionadas aos trabalhos da Congregação Cristã no Brasil. Mas inevitavelmente a conversa derivava para declarações de amor, promessas de que resolveria sua situação familiar e súplicas para que eu desse uma chance para nosso relacionamento. Gradualmente, minha resistência inicial começou a enfraquecer diante da insistência dele e da solidão emocional que sentia como jovem solteira, sem perspectivas claras de casamento. O primeiro beijo aconteceu num domingo à noite, após o culto na Congregação Cristã no Brasil. Maurício ofereceu-se para me levar em casa, alegando que meus pais haviam saído mais cedo, e durante o trajeto parou novamente em local isolado. Desta vez, não consegui resistir às investidas dele. Quando seus lábios tocaram os meus, senti uma mistura confusa de culpa, prazer, medo e uma sensação estranha de estar finalmente sendo desejada e amada por alguém. A partir daquele momento, nossa relação se tornou um ciclo vicioso de encontros secretos, beijos escondidos, carícias cada vez mais íntimas, culpa devastadora, arrependimento aparente, promessas de parar e recaídas constantes. Maurício sempre me garantia que estava tomando providências para resolver sua situação conjugal, que conversaria com sua esposa sobre separação, que procuraria os anciãos da Congregação Cristã no Brasil para confessar seus sentimentos e pedir orientação, mas nunca tomava atitude concreta nenhuma. Durante 6 meses, vivi essa dupla vida terrível. Publicamente, continuava sendo a jovem exemplar da Congregação Cristã no Brasil, participando de todos os cultos, auxiliando nos trabalhos da obra, mantendo aparência de piedade e pureza. Secretamente, estava envolvida num relacionamento adúltero com um diácono casado, permitindo intimidades físicas crescentes e mentindo constantemente para meus pais e para toda a Irmandade sobre minha verdadeira condição espiritual. A situação chegou ao limite numa noite de quinta-feira, quando,
após um culto especialmente ungido na congregação cristã no Brasil, Maurício me levou para um motel na saída de Londrina. Naquela noite, perdi minha virgindade com um homem casado, pai de família, diácono da congregação, numa situação de pecado que contradizia tudo o que havia aprendido sobre pureza, santidade e os planos de Deus para a sexualidade humana dentro do casamento legítimo. Depois daquela noite terrível, entrei em desespero total. A culpa era insuportável. A consciência me acusava constantemente. Não conseguia mais orar nem ler a Bíblia sem sentir condenação devastadora. E comecei a apresentar sintomas físicos de estresse. Insônia, falta de apetite, choro constante e uma angústia profunda que não conseguia esconder completamente de meus pais. 3 semanas depois do relacionamento sexual, comecei a suspeitar que estava grávida. Minha menstruação atrasou, sentia náuseas matinais, seios doloridos e uma intuição feminina que me alertava sobre a possibilidade terrível que não queria aceitar. Procurei Maurício desesperadamente, contei sobre minhas suspeitas e implorei para que ele finalmente tomasse uma atitude definitiva sobre nossa situação. A reação de Maurício foi completamente diferente do que eu esperava. Em vez de assumir responsabilidade, ele entrou em pânico total. Disse que aquilo destruiria completamente sua vida, que ele não podia abandonar sua família, que precisávamos encontrar uma solução para o problema, e sugeriu que eu fizesse um aborto em clínica particular de outra cidade onde ninguém nos conhecia. Fiquei horrorizada com aquela sugestão. Mesmo estando em pecado, mesmo enfrentando uma situação desesperadora, jamais consideraria matar uma criança inocente para esconder minha vergonha. Disse claramente para Maurício que não faria aborto, que assumiria as consequências de nossos atos e que ele precisava decidir se ficaria ao meu lado ou se eu enfrentaria sozinha toda a tempestade que estava por vir. Maurício, então, tomou a decisão mais covarde e cruel possível. Decidiu negar completamente nosso relacionamento. Disse que eu estava mentindo sobre a paternidade da criança, que inventaria qualquer história para me incriminar como jovem promíscua que estava tentando destruir sua reputação, e me ameaçou dizendo que, como diácono respeitado da congregação cristã no Brasil, sua palavra teria muito mais credibilidade que a minha. Uma semana depois dessa conversa devastadora com Maurício, fiz o teste de gravidez numa farmácia de outro bairro onde ninguém me conhecia. Quando vi as 2 listinhas marcando positivo, senti como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre minha cabeça. Aos 22 anos, solteira, filha de cooperador respeitado, membro exemplar da congregação, estava grávida de um homem casado que agora me abandonava covardemente para salvar sua própria reputação e seu ministério como diácono. Voltei para casa em estado de choque absoluto. Trancei-me no quarto e chorei durante horas sem conseguir parar. Não sabia como contar para meus pais, como enfrentar a irmandade da CCB, como explicar para toda a comunidade de Londrina que a jovem considerada exemplo de pureza e dedicação estava esperando um filho fora do casamento. A vergonha era tão intensa que considerei até mesmo fugir da cidade, desaparecer sem deixar rastros e ter o bebê longe de todos que me conheciam. Durante 3 dias, tentei esconder de meus pais o que estava acontecendo, mas os sintomas da gravidez e meu estado emocional deteriorado não passaram despercebidos. Minha mãe, Conceição, percebeu que eu não estava comendo adequadamente, que chorava constantemente, que evitava conversas familiares e que demonstrava sinais evidentes de depressão profunda. Na quarta-feira à noite, ela entrou no meu quarto, sentou-se na cama e disse com voz maternal: "Filha, conte para a mamãe o que está acontecendo. Qualquer problema que você esteja enfrentando, nós vamos resolver juntos com a ajuda de Deus." Desabei completamente nos braços dela e, entre soluços incontroláveis, confessei tudo. O relacionamento secreto com Maurício, as intimidades físicas que havíamos permitido, a noite no motel e agora a gravidez que confirmava publicamente minha queda moral. Minha mãe ficou em silêncio por vários minutos, apenas me abraçando enquanto eu chorava. E quando finalmente falou, suas palavras foram de amor incondicional. "Filha, você errou gravemente.
Mas você é minha filha e eu te amo. Vamos chamar seu pai e decidir juntos como enfrentar essa situação. A conversa com meu pai foi a mais difícil da minha vida. Benedito, homem íntegro que sempre me educou nos caminhos do Senhor, que confiava em minha pureza, que me via como exemplo para outras jovens da congregação, ficou visivelmente abalado ao saber que eu havia me relacionado sexualmente com um diácono casado. Inicialmente, sua reação foi de incredulidade. Isso não pode ser verdade, Priscila. Maurício é homem de Deus, pai de família, diácono respeitado. Deve haver algum engano. Quando insisti na veracidade de tudo que havia contado, explicando detalhadamente como o relacionamento havia começado e evoluído ao longo dos meses, meu pai passou por várias fases emocionais: choque, raiva, decepção, tristeza e finalmente uma determinação de buscar justiça. Filha, disse ele com voz firme, você errou ao se envolver com um homem casado, mas Maurício é o maior culpável nessa situação. Ele é homem maduro, experiente, diácono da CCB, que se aproveitou da sua juventude e ingenuidade. Vamos procurar os anciãos da congregação amanhã mesmo. No domingo seguinte, meus pais pediram reunião urgente com o ancião responsável da nossa congregação local, irmão Antônio, homem sábio e experiente que conhecia nossa família há mais de 15 anos. A reunião aconteceu na casa de oração, após o culto matinal, na presença de outros 2 anciãos que serviriam como testemunhas da denúncia grave que seria apresentada contra Maurício. Meu pai expôs toda a situação com detalhes, mas de forma respeitosa e bíblica. Explicou sobre o relacionamento adúltero de Maurício comigo, sobre minha gravidez resultante dessa relação pecaminosa e sobre a covardia dele em negar responsabilidade e me abandonar numa situação tão delicada. Os anciãos ouviram tudo em silêncio respeitoso, fazendo perguntas específicas para esclarecer detalhes importantes e demonstrando preocupação tanto com a gravidade da situação quanto com a necessidade de tratar o assunto com discrição para proteger todas as partes envolvidas. O ancião Antônio disse que Maurício seria chamado imediatamente para dar sua versão dos fatos, que a esposa dele, Sandra, também seria comunicada sobre as acusações, e que medidas disciplinares apropriadas seriam tomadas conforme os ensinamentos da CCB sobre casos de adultério e escândalo público. Porém, ele também deixou claro que eu teria que enfrentar consequências pela minha participação no pecado, mesmo sendo considerada a parte mais fraca na situação. Quando Maurício foi chamado para a reunião disciplinar na terça-feira seguinte, sua reação foi exatamente como ele havia me ameaçado. Negou completamente qualquer relacionamento comigo, disse que eu estava mentindo para prejudicá-lo, alegou que eu era jovem promíscua que havia se envolvido com outros homens e agora tentava responsabilizá-lo por uma gravidez cuja paternidade não podia ser comprovada. Com lágrimas aparentemente sinceras, declarou ser vítima de calúnia infame que visava destruir seu casamento, sua família e seu ministério na congregação. A palavra de um diácono respeitado, casado há 15 anos, pai de família exemplar, contra uma jovem solteira grávida sem como provar suas acusações, teve peso maior na avaliação inicial dos anciãos. Embora demonstrassem preocupação com a possibilidade de eu estar dizendo a verdade, não tinham evidências concretas para confrontar as negações categóricas de Maurício. A situação ficou numa posição de minha palavra contra a dele, e numa sociedade religiosa conservadora, a credibilidade dele como homem casado e diácono estabelecido pesava mais que minha versão como jovem em situação de escândalo. Durante 2 semanas, os anciãos da CCB investigaram discretamente a situação. Conversaram com pessoas que poderiam ter testemunhado nossa proximidade excessiva, verificaram se alguém havia nos visto juntos em situações suspeitas e tentaram encontrar evidências que confirmassem ou negassem minhas acusações contra Maurício. Infelizmente, nosso relacionamento havia sido conduzido com tanto sigilo que não havia testemunhas diretas de nossas intimidades físicas. O que trabalhava contra mim era minha própria condição. Uma jovem solteira, visivelmente grávida, fazendo acusações graves contra um diácono estabelecido. Por mais que meus pais defendessem minha versão dos fatos,
Por mais que garantissem minha credibilidade baseados no conhecimento que tinham do meu caráter, a evidência física da gravidez fora do casamento já era suficiente para questionar minha moralidade e, consequentemente, minha honestidade. A decisão final dos anciãos foi anunciada numa quinta-feira à noite, após reunião prolongada do conselho local da congregação. Maurício foi advertido sobre a necessidade de manter distância apropriada de jovens solteiras da congregação. Foi orientado a ser mais cuidadoso em seus atendimentos ministeriais para evitar mal-entendidos, mas não recebeu punição disciplinar significativa, porque suas negações foram consideradas convincentes e não havia provas definitivas contra ele. Eu, por outro lado, fui considerada culpada de conduta inadequada que resultou em escândalo público. Fui suspensa de todas as atividades da CCB, proibida de tocar órgão, afastada dos trabalhos da obra da piedade e informada de que seria formalmente expulsa da congregação se não demonstrasse arrependimento apropriado pela situação em que me encontrava. A injustiça dessa decisão me deixou revoltada e ainda mais desesperada. O homem que me seduziu, me enganou, me engravidou e depois me abandonou covardemente continuava exercendo seu ministério como diácono, mantinha sua reputação intacta, preservava seu casamento e ainda era visto como vítima de calúnia maliciosa. Eu, que havia sido seduzida e abandonada, carregava sozinha toda a vergonha, toda a punição, todo o julgamento da comunidade religiosa. A partir daquele momento, minha vida na CCB se tornou um inferno diário. Cada culto que eu tentava frequentar se transformava em exposição pública da minha queda moral. Irmãs que antes me cumprimentavam calorosamente, agora me evitavam ou me olhavam com desprezo evidente. Jovens da congregação recebiam orientação para não se associarem comigo para não serem contaminadas pelo meu mau exemplo. Famílias inteiras mudavam de lugar na casa de oração quando eu me sentava próxima a elas. Meus pais, embora me apoiassem incondicionalmente em casa, também sofriam consequências sociais na congregação. Meu pai, cooperador respeitado há 15 anos, começou a ser tratado com frieza por alguns irmãos que questionavam como ele havia falhado na educação da filha. Minha mãe era excluída de certas atividades da obra da piedade, onde antes era liderança reconhecida. Nossa família inteira estava pagando o preço pela situação escandalosa que eu havia criado. A pressão psicológica se tornou insuportável quando, no 5º mês de gravidez, já não conseguia mais esconder minha condição física. Os anciãos da CCB me convocaram para a reunião final sobre minha situação. Disseram claramente que minha permanência na congregação estava causando escândalo contínuo que prejudicava o testemunho da obra, que outras jovens estavam sendo influenciadas negativamente pelo meu exemplo e que eu precisava tomar decisão responsável sobre meu futuro na comunidade. A escolha que me deram foi cruel, mas clara. Ou eu me arrependia publicamente do meu pecado, pedia perdão para toda a congregação durante um culto, assumia total responsabilidade pela situação sem mencionar Maurício e me submetia a processo de disciplina que duraria pelo menos 2 anos, ou eu seria formalmente expulsa da CCB e perderia qualquer possibilidade de retorno futuro à comunidade onde nasci e cresci. Devastada pela injustiça de ter que escolher entre humilhação pública total ou expulsão definitiva, enquanto Maurício continuava seu ministério sem consequências, tomei a decisão mais dolorosa da minha vida. Preferi ser expulsa da congregação a me submeter àquela farsa de arrependimento que protegeria meu algoz e me transformaria na única culpada por uma situação onde eu havia sido vítima de manipulação e abandono. Na manhã de sábado, 15 de agosto, recebi a notificação oficial da minha expulsão da CCB. Aos 22 anos, grávida de 6 meses, sozinha, sem o apoio da comunidade religiosa que havia sido minha família espiritual desde criança, enfrentei a realidade devastadora de ter que reconstruir minha vida e a vida do meu filho sem a estrutura de fé que sempre me sustentou. Os meses seguintes à minha expulsão da CCB foram os mais sombrios da minha existência. Aos 22 anos, grávida, sem estrutura religiosa, sem apoio da comunidade que havia sido minha família espiritual desde criança, enfrentei uma realidade brutal que nunca imaginei ter que viver. Meus pais,
embora me amassem incondicionalmente, também sofriam as consequências sociais da minha situação. Meu pai perdeu gradualmente sua posição de liderança na congregação, sendo discretamente afastado de responsabilidades importantes. Minha mãe foi excluída das atividades principais da obra da piedade, onde antes era referência respeitada. A pressão financeira se tornou esmagadora quando meu pai, não suportando mais os olhares de julgamento e os comentários velados dos irmãos da CCB, decidiu pedir transferência para outra cidade. "Filha", disse ele com lágrimas nos olhos, "não posso mais servir ao Senhor com alegria neste lugar onde nossa família se tornou motivo de escândalo e fofoca. Vamos recomeçar em outro lugar, onde você possa ter seu filho em paz, e nós possamos adorar a Deus sem carregar o peso da vergonha alheia." Mudamos para Maringá, também no Paraná, onde meu pai conseguiu emprego numa empresa de materiais de construção e alugamos uma casa pequena num bairro simples. A mudança me trouxe alívio do julgamento constante que enfrentava em Londrina, mas também intensificou minha solidão espiritual. Não conhecíamos ninguém na nova cidade. Não tínhamos vínculos com nenhuma congregação local. E eu me sentia como uma ovelha perdida sem pastor, sem comunhão, sem direção espiritual. Durante o 7º e 8º mês de gravidez, entrei numa depressão profunda que me assustava. Não conseguia orar adequadamente porque sentia que Deus havia me rejeitado junto com a CCB. Não conseguia ler a Bíblia sem me lembrar dos versículos sobre pureza e santidade que agora me condenavam. Não conseguia cantar os hinos que antes amava, porque todos me lembravam da vida espiritual que havia perdido por causa do meu pecado. Havia noites em que chorava até adormecer, perguntando a Deus se Ele ainda me amava, se havia esperança de perdão para mim, se meu filho seria abençoado ou amaldiçoado por ter sido concebido no pecado. Minha mãe, percebendo minha angústia espiritual, tentava me consolar lembrando que Deus é misericordioso, que Jesus veio para salvar pecadores, que não existe pecado maior que a graça divina. Mas suas palavras, por mais amorosas que fossem, não conseguiam penetrar a camada de culpa, vergonha e desespero que havia se formado ao redor do meu coração. Sentia-me completamente separada de Deus, expulsa não apenas da congregação, mas também da presença do Altíssimo. Foi numa madrugada do dia 12 de janeiro, às 3h30 da manhã, que começaram as contrações do parto. Meu filho decidiu nascer 2 semanas antes do previsto, como se estivesse ansioso para conhecer este mundo complicado onde seria criado por uma mãe solteira, rejeitada, sem estrutura familiar completa. Chegamos ao Hospital Municipal de Maringá numa ambulância e durante todo o trajeto eu orava desesperadamente. Senhor, se ainda ouves minhas orações, protege esta criança inocente. Ela não tem culpa dos meus erros. Faz com que ela nasça saudável. O parto durou 6 horas intensas, dolorosas, mas quando finalmente ouvi o choro forte do meu bebê, senti uma explosão de amor incondicional que varreu toda a minha depressão. Quando a enfermeira colocou Gabriel, nome que escolhi porque significa força de Deus, nos meus braços, olhei para aquele rostinho perfeito e compreendi que Deus havia permitido que uma vida preciosa viesse ao mundo através de mim, apesar de todos os meus erros e falhas. Gabriel nasceu saudável, pesando 3,1 quilos e medindo 48 centímetros. Seus olhos eram grandes e expressivos, seus cabelos escuros e abundantes, e sua aparência deixava claro que era filho de Maurício. Aquela semelhança física me trouxe dor renovada, porque me lembrava constantemente do homem que me havia abandonado covardemente, mas também me encheu de determinação feroz, de ser para Gabriel tudo que seu pai biológico não havia sido: proteção, amor incondicional, exemplo de caráter e fundamento espiritual sólido. Os primeiros meses como mãe solteira foram desafiadores de maneiras que nunca havia imaginado. Gabriel era bebê ativo que chorava muito durante as noites, tinha cólicas frequentes que requeriam cuidados constantes e demandava atenção integral que me deixava fisicamente exausta e emocionalmente esgotada. Minha mãe me ajudava durante o dia, mas à noite eu enfrentava sozinha as responsabilidades de alimentar, trocar, acalmar e cuidar de uma criança pequena sem poder dividir essa carga com um companheiro.
A situação financeira da nossa família se complicou drasticamente com as despesas adicionais de fraldas, leite em pó, roupas, medicamentos e consultas pediátricas. O salário do meu pai mal cobria as necessidades básicas da casa e eu não podia trabalhar fora porque precisava cuidar integralmente do Gabriel. Houve semanas em que tivemos que escolher entre comprar fraldas ou comprar comida, entre pagar a conta de luz ou comprar remédio para as cólicas do bebê. Foi durante um desses momentos de desespero financeiro, quando Gabriel estava com 3 meses e eu não tinha dinheiro nem para comprar leite em pó, que aconteceu o primeiro sinal claro da misericórdia divina operando em nossa situação. Uma vizinha idosa, Dona Mercedes, que havia notado minha dificuldade, bateu em nossa porta, trazendo uma sacola cheia de suprimentos para bebê, latas de leite, fraldas descartáveis, roupinhas e até mesmo alguns brinquedos adequados para crianças pequenas. "Filha", disse ela com bondade maternal, "eu não sei qual é a sua história, mas vejo que você está criando esse menino sozinha e com dificuldades. Tenho recursos suficientes e quero ajudar porque acredito que toda criança merece ter suas necessidades atendidas." Quando tentei recusar a ajuda por orgulho, ela insistiu: "Aceite como bênção de Deus. Às vezes, ele usa pessoas simples para cuidar dos seus filhos necessitados." Aquela ajuda prática foi acompanhada de algo ainda mais precioso. Dona Mercedes se tornou minha primeira fonte de encorajamento espiritual desde a expulsão da CCB. Descobri que ela era cristã evangélica de outra denominação, mulher de fé sólida que havia enfrentado suas próprias tragédias familiares e que possuía sabedoria espiritual profunda adquirida através de décadas de experiência com Deus. "Priscila", disse ela numa tarde quando desabafei sobre minha culpa e medo de que Deus me houvesse rejeitado definitivamente. "O Senhor Jesus não veio para os justos, mas para os pecadores. Ele não abandona quem clama por misericórdia. Sua situação é difícil, mas não é o fim da história. Deus pode escrever capítulos bonitos, mesmo quando os anteriores foram dolorosos." Através das conversas com Dona Mercedes, comecei gradualmente a redescobrir esperança em Deus. Ela me emprestava livros cristãos que falavam sobre perdão, restauração e segundas chances. Orava comigo quando eu estava desanimada, e principalmente me ajudava a compreender que meu valor diante de Deus não era determinado pela minha situação social ou pelas circunstâncias do nascimento do Gabriel. Quando Gabriel completou 6 meses, tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo da nossa vida. Decidi buscar emprego para sustentar meu filho adequadamente, independente da ajuda dos meus pais. Consegui trabalho como atendente numa loja de roupas infantis, função que me permitia trabalhar meio período enquanto minha mãe cuidava do Gabriel durante as manhãs. O salário era baixo, mas representava a dignidade e independência que eu desesperadamente precisava recuperar. A proprietária da loja, Senhora Cristina, era mulher cristã que demonstrou compaixão genuína pela minha situação. Quando soube que eu era mãe solteira lutando para sustentar meu filho, ofereceu-me flexibilidade de horários, permitiu que eu trouxesse Gabriel ao trabalho quando necessário e até mesmo me deu roupas usadas do próprio filho para o Gabriel usar. Deus abençoa quem ajuda mães que lutam para criar seus filhos dignamente, costumava dizer. Através do trabalho, comecei a recuperar gradualmente minha autoestima e senso de propósito. Atender clientes, resolver problemas práticos, receber elogios pelo meu desempenho e principalmente conseguir comprar coisas para Gabriel com meu próprio dinheiro me devolveu sensação de controle sobre minha vida que havia perdido desde a descoberta da gravidez. Foi durante esse período de estabilização profissional que aconteceu algo inesperado. Maurício apareceu em Maringá procurando por mim. Descobri depois que ele havia conseguido meu endereço através de conhecidos mútuos em Londrina e que estava enfrentando pressões crescentes em casa porque sua esposa Sandra havia começado a desconfiar que minhas acusações contra ele poderiam ter fundamento. Maurício chegou numa tarde de sábado, quando eu estava brincando com Gabriel no quintal da nossa casa. Quando vi aquele homem que havia destruído minha vida parado no portão, senti uma mistura complexa de raiva, medo, tristeza e uma pontinha de esperança insensata
de que talvez ele tivesse vindo para assumir responsabilidade pelo nosso filho. Priscila, disse ele com voz aparentemente emocionada, preciso conversar com você. Vim aqui porque não consigo mais viver em paz sabendo que você está passando dificuldades por minha causa. Gabriel, que estava no meu colo, fixou os olhos no rosto de Maurício com curiosidade infantil, e a semelhança física entre eles era tão evidente que qualquer pessoa perceberia imediatamente a paternidade. Maurício pediu para segurar Gabriel, e quando pegou o filho nos braços pela primeira vez, suas lágrimas pareciam genuínas. Ele é meu filho, murmurou, mais para si mesmo que para mim. Tem meus olhos, meu nariz, até mesmo o formato das mãos. Por alguns minutos, observei aquela cena que deveria ter acontecido no hospital, no dia do nascimento, se Maurício tivesse tido coragem e caráter para assumir suas responsabilidades desde o início. Mas a conversa que se seguiu revelou que Maurício não havia mudado substancialmente. Disse que estava disposto a me ajudar financeiramente com Gabriel, mas que precisaria ser secretamente para não complicar sua situação familiar. Ofereceu dinheiro mensal, desde que eu nunca mais tentasse provar publicamente que ele era o pai da criança. Nunca mais o procurasse na CCB de Londrina. E principalmente nunca contasse para Gabriel quem era seu pai verdadeiro. Olhei diretamente nos olhos de Maurício, segurei Gabriel com mais firmeza contra o peito e disse as palavras que definiram meu caráter para sempre. Não quero seu dinheiro sujo. Gabriel não precisa de um pai covarde que se envergonha da própria paternidade. Prefiro criá-lo na honestidade e na dificuldade do que na mentira e na abundância. Maurício ficou visivelmente surpreso com minha firmeza. Tentou argumentar que estava oferecendo uma solução prática para a nossa situação, mas eu fui irredutível. Vá embora e não volte mais. Gabriel saberá a verdade sobre sua origem quando tiver idade para compreender, mas não será criado no engano. Aquela foi a última vez que vi Maurício. Sua proposta de dinheiro secreto, embora tentadora diante de nossas dificuldades financeiras, representava uma perpetuação da mentira e da covardia que havia destruído minha vida na CCB. Escolhi a dignidade da pobreza ao invés da vergonha da farsa, e essa decisão, embora tenha tornado nossa vida material mais difícil, trouxe uma paz de consciência que não tem preço. Nos meses seguintes, concentrei-me inteiramente em construir uma vida nova para Gabriel e para mim. Consegui aumentar minha carga horária na loja de roupas infantis. Dona Cristina me promoveu para supervisora devido ao meu desempenho, e gradualmente nossa situação financeira se estabilizou. Gabriel crescia saudável, inteligente, carinhoso, e demonstrava uma alegria contagiante que iluminava nossa casa simples. Foi quando Gabriel completou 1 ano que senti uma sede espiritual profunda que não conseguia mais ignorar. A conversa com Dona Mercedes havia plantado sementes de esperança em meu coração, mas eu ainda carregava o trauma da expulsão da CCB e o medo de ser novamente julgada e rejeitada por uma comunidade religiosa. Durante meses, lutei internamente entre o desejo de voltar a adorar a Deus coletivamente e o terror de enfrentar novamente o julgamento de irmãos na fé. A decisão de procurar uma nova congregação veio numa manhã de domingo, quando Gabriel, brincando no chão da sala, começou espontaneamente a balbuciar uma melodia que reconheci como um dos hinos da congregação. Aquela criança de 1 ano, que nunca havia pisado numa casa de oração, estava cantarolando um louvor que eu costumava tocar no órgão antes da minha queda. Compreendi naquele momento que Deus havia colocado dentro do meu filho a mesma sede de adoração que havia colocado em mim, e que eu não podia privá-lo de conhecer o Senhor por causa dos meus traumas pessoais. Depois de muita oração e pesquisa, decidi visitar uma congregação local de Maringá, onde não éramos conhecidos e onde nossa história não seria motivo de escândalo ou fofoca. No primeiro domingo que entramos na casa de oração, eu com Gabriel de 1 ano no colo, senti uma mistura de nostalgia, medo, esperança e principalmente uma fome espiritual que havia sido reprimida por quase 2 anos. O ancião responsável por aquela congregação, irmão João, era homem de Deus genuinamente amoroso que demonstrou interesse sincero pela nossa situação sem demonstrar julgamento. Quando, após algumas semanas frequentando os cultos, contei resumidamente minha história,
mãe solteira, expulsa da CCB em Londrina, desejosa de recomeçar minha vida espiritual. Ele respondeu com sabedoria bíblica profunda: Irmã Priscila, não importa de onde você vem ou quais erros cometeu. O que importa é que você está buscando ao Senhor com coração sincero. Deus restaura vidas quebradas e escreve histórias bonitas mesmo quando os capítulos anteriores foram dolorosos. A aceitação daquela congregação foi completamente diferente da rejeição que havia sofrido em Londrina. Os irmãos nos receberam com amor genuíno, as irmãs se interessaram genuinamente pelo Gabriel, ofereceram ajuda prática quando precisei e principalmente me trataram como filha de Deus restaurada, ao invés de pecadora marcada permanentemente pelo erro passado. Foi nessa nova congregação que experimentei pela primeira vez o que significa graça verdadeira. Aprendi que existe diferença entre religião baseada em julgamento e fé baseada em misericórdia, entre comunidade que exclui e família espiritual que acolhe, entre lei que condena e amor que restaura. Gabriel cresceu respirando esse ambiente de graça, aprendendo desde pequeno que Deus é Pai amoroso que perdoa, restaura e abençoa aqueles que o buscam com sinceridade. Quando Gabriel completou 3 anos, aconteceu algo que confirmou definitivamente a justiça divina, operando em nossa situação. Recebemos a notícia através de conhecidos em Londrina de que Maurício havia sido finalmente disciplinado na CCB após sua esposa Sandra descobrir evidências concretas de outros relacionamentos extraconjugais que ele mantinha paralelamente ao nosso. Aparentemente, eu não havia sido a única jovem que ele seduziu e abandonou. Havia um padrão de comportamento predatório que finalmente foi exposto publicamente. Sandra, ao descobrir a extensão das traições do marido, procurou várias das mulheres envolvidas, coletou depoimentos, apresentou evidências aos anciãos da congregação e exigiu que a situação fosse tratada adequadamente. Maurício foi formalmente expulso da CCB, perdeu sua posição como diácono, seu casamento terminou em divórcio e sua reputação na comunidade religiosa de Londrina foi completamente destruída. Ironicamente, o homem que havia me acusado de ser mentirosa promíscua, tentando destruir sua reputação, foi exposto como sedutor serial que havia prejudicado várias famílias ao longo dos anos. A justiça divina, embora tenha demorado, operou de forma completa e pública, vindicando todas as mulheres que ele havia prejudicado e abandonado. Quando soube dessa notícia, senti uma mistura complexa de satisfação pela justiça feita e tristeza pela destruição de uma família. Orei por Sandra e pelos filhos dela, que estavam enfrentando as consequências dos pecados de Maurício, e principalmente agradeci a Deus por ter me protegido de continuar envolvida com um homem de caráter tão corrompido. Hoje, Gabriel tem 7 anos. É menino inteligente, educado, carinhoso, que conhece Jesus como seu salvador pessoal e participa ativamente das atividades da nossa congregação local. Ele sabe que seu pai biológico foi alguém que não assumiu responsabilidade por ele, mas também sabe que tem um Pai celestial que nunca o abandonará e que o ama incondicionalmente. Aos 29 anos, ainda sou mãe solteira, mas não por falta de oportunidades de casamento. Alguns irmãos piedosos da congregação já demonstraram interesse em constituir família comigo e com Gabriel, mas aprendi a não ter pressa em questões do coração. Se Deus tem um companheiro preparado para mim, ele aparecerá no tempo certo. Se não, continuo contente servindo ao Senhor como mãe dedicada e mulher restaurada pela graça. Minha relação com meus pais foi completamente restaurada. Eles se adaptaram bem à nova congregação em Maringá. Meu pai voltou a exercer ministério ativo como cooperador. Minha mãe retomou sua participação na obra da piedade. E nossa família é novamente respeitada e amada pela irmandade local. Gabriel é neto querido que traz alegria e orgulho para os avós que o criaram como próprio filho durante meus momentos de maior dificuldade. O que mais me impressiona, olhando para trás, é como Deus usou a situação mais humilhante da minha vida para me ensinar lições preciosas sobre sua graça, misericórdia e fidelidade. A expulsão injusta da CCB me levou a descobrir congregações mais amorosas. A rejeição de Maurício me ensinou a depender completamente de Deus.
A dificuldade financeira me deu força e independência que nunca tive. E, principalmente, Gabriel me ensinou um amor incondicional que reflete o amor de Deus por todos nós. Encerro este testemunho com as 2 palavras que sustentaram minha alma durante os momentos mais escuros e que continuam sendo meu fundamento espiritual. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22-23. Se hoje há alguma jovem passando por situação similar, julgada, rejeitada, abandonada, com um filho para criar sozinha, quero que saiba: Deus não a rejeitou. Sua situação não é o fim da sua história, mas o começo de um capítulo novo, onde a graça divina pode operar poderosamente. Busque uma congregação que demonstre amor verdadeiro. Confie na misericórdia infinita do Senhor. Crie seu filho no temor de Deus, e descobrirá, como eu descobri, que a fidelidade divina é maior que a infidelidade humana, e que o amor de Deus pode transformar qualquer tragédia em testemunho de sua glória. A Deus, somente, seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor, agora e para sempre. Amém.